Então os irmãos orem para o irmão da paz. É uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que quer crescer espiritualmente, né? E quando a gente vê o novo convertido interessado, até mesmo aqueles que não estão interessados em crescer, que a gente deve puxar para o nosso lado, aleluia, aconselhar e ajeitar para que eles cresçam na obra. Então, da paz ficou alegre, todo dia me liga, irmão Jeová, quando é que vai ter outro? Eu digo, você está apressado, mas aguarda, aqui um dia a gente tem. Então, que Deus abençoe também o irmão da paz e a toda a igreja, amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Também há tempo, irmãos, quero avisar toda a mocidade e adolescentes que domingo à tarde, às 2 horas, o nosso irmão diácono Felipe quer uma reunião com vocês aqui na Subjardim Acácia. Mocidade e jovens, domingo à tarde, às 14 horas, diácono Felipe, uma reunião com vocês, amém? O presbítero Adonia fará a oração e iremos depois contribuir com o nosso dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor, logo após a união da mocidade louva o Senhor, amém? Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. A igreja neste momento vai estar participando do culto, adorando a Deus com os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Oremos ao nosso Deus em nome de Jesus. Querido e amado Pai, diante da Tua presença estando, Senhor, elevamos as nossas vozes a Ti para Te agradecer por cada vida que tem chegado essa noite para Te adorar. Neste momento do culto, Senhor, quando todos vão Te adorar, Senhor, com dízimos e oferta. Pai de amor, Deus de misericórdia, multiplica, Senhor, manda para aqueles que têm falta, Senhor. Pai, abre as portas que porventura estejam fechadas, abençoa teus filhos que vão executar este trabalho, a coordenação e liderança da igreja, Senhor, que vai administrar essas ofertas e dízimo. Pai de amor, Deus de misericórdia, derrama da tua graça sobre todos, crendo assim eu te agradeço em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. A união da mocidade, louvou o Senhor, amém?
seja. Amém. Meus amados, há tempo também quero informar os irmãos que os comentários das nossas lições estão no nosso site da nossa igreja, né? www.adpinheiro.com.br, certo? Irmãos, acesse, divulgue todos os comentários da nossa lição. O pastor estará comentando sobre o divórcio, tá? Lições, enfim, a missionária Elisângela também, presbítera Dona, enfim, os irmãos estão se comentando. É um subsídio a mais para você adquirir conhecimento, para transmitir para os seus alunos, amém? A partir desse momento, convidamos a igreja do Senhor a se colocar de pé, meus amados, e o nosso pastor José Laelso estará com a direção do culto em nome de Jesus. Amada igreja, a paz do Senhor para todos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, os Novos Testamentos, para aqueles que só têm o Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 15. Glória a Deus. E calçados pés na preparação do Evangelho da paz. Amém, amada igreja? Pastor Jorge nos apresenta a Deus agradecendo pela palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E neste momento também já falei com o pastor, nosso pastor Laelso. Ele já avisou, mas dar mais um aviso não é nada demais. Estou convocando e pedindo que os irmãos amanhã à noite compareçam às 19 horas. É o nosso culto em ação de graça pelos 50 anos de casamento, bodas de ouro. E a irmã Neuza, que é minha esposa, ela já vem trabalhando há uns 2 meses, fazendo umas lembrancinhas para as irmãs. É bonita a lembrança, viu? Aleluia. Agora só vai ganhar aquelas que chegarem aqui amanhã à noite para o culto e ação de graça, não é? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Querido e eterno Deus, amoroso e eterno Pai, e na tua doce e bendita presença, estamos aqui nesta hora, Senhor, com o nosso coração aberto para ouvir a tua santa e meiga palavra. Toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor, como este canal de bênção para todos nós. Oh, louvado seja o teu nome. Abençoa nós outros que aqui estamos para ouvir a tua palavra, Senhor, e nos ajude, Senhor, a guardar no nosso coração. Te suplicamos e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos agradecer a todos que oraram pela nossa viagem a Salvador. Ontem viajamos, fomos a Salvador com o nosso pastor presidente, eu e mais 2 pastores, para uma reunião com todos os pastores presidentes do Nordeste. Foi uma reunião o dia todo praticamente. Meia-noite estávamos de volta e graças a Deus fomos em paz e voltamos em paz. Deus abençoe a todos que oraram por nós. Amados irmãos, temos aí o nosso tema. Qual é o tema? Glória a Deus. Efésios 6:15, Paulo recomenda: e calçados pés na preparação de que, irmãos? Do Evangelho da paz. Na descrição das armas da nossa guerra, Paulo menciona em terceiro lugar os calçados da preparação do Evangelho da paz. Esses calçados capacitam o soldado cristão a avançar firmemente, realizando a obra de Deus na terra.
O soldado de Cristo, irmãos, precisa estar sempre usando esses calçados. Aqui nós ilustramos essa verdade com uma foto de um exército antigo dos dias de Paulo, enfileirado, pronto para a peleja, e todos eles calçados, porque era necessário. Caso contrário, aquele soldado que partisse para a guerra sem estar devidamente calçado, sofreria derrota diante do inimigo. Mas uma coisa tão simples, que proteção tem um sapato? Que necessidade há de um sapato ao ponto de, se não fosse calçado para a guerra, estava sujeito a sofrer derrota? Veremos lá na frente porque era necessário o soldado sair calçado para a guerra. Glória a Deus. Da mesma forma, o soldado de Cristo precisa estar sempre usando os seus calçados espirituais. Aqueles que Paulo menciona aqui, calçados da preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus. Caso contrário, sofrerá derrota também diante do inimigo espiritual, que é Satanás, conhecido também como o diabo. Glória a Deus. Necessitamos, irmãos, no sentido de estarmos calçados, estar sempre prontos, preparados para guerrear em favor da causa de Cristo e combater contra tudo que se opõe à fé. Paulo recomenda isso a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Você quer abrir a sua Bíblia aí, por favor? 2 Timóteo 4 e 7. Glória a Deus. Veja a recomendação que Paulo faz a Timóteo, que era um jovem obreiro. Combati, revelando a ele a sua luta. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo aqui fala a Timóteo a respeito do bom combate. E o termo é militar, a expressão é de uso militar. Paulo foi um veterano, um soldado experiente no exército de Cristo Jesus. E no final da sua peleja espiritual, ele não se apresenta como um soldado derrotado, covarde, medroso, mas ele se apresenta como um combatente que combateu até o final da sua jornada. E o mais importante, guardou a fé, nada manchou a vida espiritual, a reputação espiritual daquele guerreiro chamado Paulo. Por quê? Porque dentre as várias armas que ele tinha consigo, estava também aí os sapatos da preparação do Evangelho da paz, cujo uso lhe deu condições de combater firme, de permanecer firme, de pé na presença do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Não pensemos que, metaforicamente falando, em termos comparativos, o sapato é de só menos importância na armadura do cristão. Não, eu já estou com o cinto, já estou com a couraça, já estou capacitado para ir à guerra. Se eu for descalço, não tem problema. Não aguentará andar muito. Não aguentará ir muito longe. Glória a Deus. Vamos prosseguindo. Vamos ver aqui se funciona. Vamos lá, irmãos.
Deixa eu ver se funciona aqui, viu? Dá o comando aí, irmão. Parece que vocês estão com o comando, é melhor. Vamos lá. Qual o título? Os calçados do soldado romano. Precisamos entender algumas verdades a respeito desses sapatos espirituais que Paulo fala acerca deles em Efésios 6:15. Primeiro, precisamos ver o sentido bíblico do termo calçado. O termo grego usado aqui para calçado é upodema. Upodema é uma palavra grega para a palavra em português calçado, que também pode ser traduzido por sandálias. Os irmãos estão vendo aqui uma réplica de um calçado ou sandália que o soldado romano usava em combate. Não percebe que não era um calçado simples, qualquer. Era algo realmente que dava proteção. O dicionário define calçado como qualquer peça que serve para cobrir e resguardar os pés e as pernas. Daí nós vemos o soldado bem protegido. Glória a Deus, bem protegido nos seus pés e nas suas pernas. Mas além de trazer proteção aos pés e às pernas, o calçado que o soldado romano usava também servia para lhe dar firmeza ou segurança no andar. Esses calçados romanos, dos soldados romanos, debaixo do solado, tinha como que pontas de ferro que cravavam na terra quando ele pisava. Não era liso o solado do soldado romano. Tinha pontas de ferro, como hoje ainda hoje é usado pelos jogadores de futebol. Aquelas chuteiras que eles usam, aqueles sapatos, eles têm pontos de baixo que é para cravar na terra, dar firmeza, com o sentido de evitar que eles escorreguem, eles caiam facilmente. Não era diferente com o soldado romano. Ele usava os sapatos para proteger pés e pernas, mas também para ter firmeza, pisar firme. Um outro ponto que nós precisamos considerar no sapato, nos calçados do soldado romano, é que eles também ofereciam segurança, eles davam condições do soldado pisar em qualquer tipo de terreno. Eles davam condições do soldado estar caminhando e até mesmo correndo, enfrentando o inimigo, sem qualquer problema. Por isso que era proibido um soldado ir descalço. Se durante a peleja ele perdesse os seus sapatos, ele tinha que sair da guerra e ir em busca de sapatos, de calçados, porque não tinha condições de lutar sem estar devidamente calçado com esses sapatos especiais. Os sapatos ou calçados do soldado romano também ofereciam segurança, como os irmãos aqui estão vendo. Ofereciam segurança. Por quê? Porque sem os calçados o soldado ficava vulnerável e podia até ser morto em combate. Vamos dar um exemplo. Soldado na guerra, soldado romano na guerra, enfrentando o inimigo, perdia os seus sapatos, seus calçados, mas continuava lutando. Só que ele pisava em determinado
tipo de terreno, determinados locais ali no campo de batalha, ele escorregava, porque não tinha firmeza para se manter em pé. Ao escorregar, o inimigo que estava combatendo contra ele ganhava ou tinha vantagem sobre ele que estava caído. E aí desferia-lhe um golpe mortal, ceifando a sua vida. Por isso que o soldado, ele lutava devidamente calçado e não tinha medo, não tinha temor de cair diante do inimigo. E o apóstolo Paulo, como bom observador que era, ele olhou também esse detalhe da armadura do soldado cristão. Eu já disse aqui que Paulo, pela Bíblia, nós podemos ver isso, passou cerca de 2 anos preso como prisioneiro de Roma, e a sua prisão, ou seja, ele estava, além de estar preso em uma cela, ele também estava acorrentado a um soldado permanentemente. O soldado mudava de turno, tirava aquela cadeia, colocava no outro soldado. Ali era uma segurança para o soldado, para que Paulo não fugisse, porque para Roma, para o Império Romano, Paulo era um prisioneiro perigoso. Agora pergunto qual foi o crime que Paulo cometeu: pregar o evangelho a toda criatura. Onde Paulo chegava, coisas extraordinárias aconteciam e as almas se convertiam, o evangelho crescia, o cristianismo se multiplicava, e isso, para as autoridades romanas nos dias de Paulo, há mais de 2000 anos atrás, isso era ou se constituía uma ameaça. Então Paulo ficou acorrentado durante 2 anos a um soldado. E a ideia do império era a seguinte, do imperador: quero vê-lo agora pregar evangelho, preso aqui. Além de estar preso numa cela, preso a um soldado. Mas, mesmo assim, Paulo continuou pregando o evangelho, de forma que em uma de suas cartas ele diz que toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. Amém, irmãos? Toda a guarda pretoriana, sim. E era pequena essa guarda? Não. Era a maior guarda que tinha no Império Romano. 9.000 soldados, 9.000 componentes. Ele diz, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Então Paulo, vivendo acorrentado àquele soldado romano durante 2 anos, ele pôde perceber o quanto era importante as armaduras daqueles soldados romanos. E ele observou o sapato. E eu até quero pensar, conjecturando, que Paulo teve a oportunidade de não somente pregar o evangelho para os soldados que lhe faziam guarda, mas também conversar com eles a respeito da vida militar, a respeito das suas armas, da sua indumentária de soldado. E ele deve ter questionado os soldados a respeito dos seus calçados. E os soldados que Paulo com eles conversavam, certamente lhe informaram quão importante era o sapato para o soldado, principalmente quando ele saía para a guerra. E aí Paulo, na hora de escrever a respeito da armadura do cristão, das armas da nossa guerra, Paulo não esqueceu dos sapatos que o soldado deve usar. Amém? E porque ele não esqueceu, vamos lá, querido. E porque ele não esqueceu, ele teve condições de falar com propriedade a respeito dos calçados da armadura espiritual que o crente precisa usar. E ele começou dizendo, ou falando de preparação espiritual. O que é que os calçados da nossa armadura falam, irmãos? De preparação espiritual. A palavra preparação, em Efésios capítulo 6, versículo 15, no grego, lê-se etoimasia, que tem pelo menos 4 significados.
pode significar preparação no sentido de estar se aprontando. Pode também significar o estado de prontidão. É aquele soldado que fica de guarda. Quando você passa ali de frente do quartel do exército, você vê os meninos do exército, tudo ali naquelas guaritas, não é? Ou caminhando nos pátios do exército, mas eles não estão lá de traje esporte, como quem vai para uma festa, não é assim? Não. Eles não estão lá de sapato social, nem de camisa com gravata, ou só de shortinho, passeando. Eles estão prontos, vestidos, como se fosse enfrentar qualquer guerra. Estão ali preparados, as roupas adequadas. Não é assim, irmãos? Os coturnos, ou botas, botinas, enfim, o rifle na mão, moringa de lado, tal, todos os apetrechos de um soldado quando vai para a guerra, os meninos ficam lá no exército. Em qualquer quartel que você passar, o soldado do exército está sempre muito bem equipado, sempre muito bem preparado. E alguém, na sua desinformação, pode perguntar, mas por que eles estão assim, vestidos como se fosse para a guerra, se não está havendo guerra? É porque o soldado implica a função já prontidão. O soldado, sua função implica em prontidão. É uma coisa que é incutida na mente do soldado, de forma tal que quando o soldado não está de serviço, ou seja, está fora do quartel, apaisando, sem nada ali, se surgir um imprevisto, logo aflora nele, não é? Aquele instinto militar e ele age. Ele age. É instintivo, é natural, já sai para resolver a situação, já se manifesta, mesmo sem ter uma arma sequer. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra preparação no grego tem também esse significado, o estado de prontidão, está sempre pronto. Um terceiro significado da palavra etoimasia, que é preparação, no grego é de firmeza. Firmeza. Quando nós ouvimos a palavra firmeza, em que nós pensamos? Em que você pensa? Quando alguém diz assim, fulano, a palavra dele é firme, é segura. Não é assim? O que é que você pensa? Firmeza, você pensa de algo seguro, de algo certo, de algo que não pode ser abalado. Firmeza. Glória a Deus. Por que é que esse templo aqui não caiu ainda? Porque dentro dessas paredes tem colunas que dão a eles o quê? Dão segurança ao templo, firmeza, glória a Deus. Então, quando a gente ouve a palavra firmeza, ouve ou logo pensa em algo seguro, em algo certo, em algo irremovível. Irmãos, o soldado que está calçado, ele não se demove da sua posição facilmente. Ah, mas eu conheço um crente, eu conheço alguém, você pode dizer, que diz até que é crente, que só vive de igreja em igreja. Que ora está crente, pegando na perna do anjo, e ora está frio, desanimado. Como é que vai, irmão? Eu estou desanimado, não vou mais lá não. O que é que falta? Firmeza na vida de uma pessoa dessa. Espiritualmente falando, falta o quê? Sapatos espirituais, os calçados, ele tirou, ele perdeu ao longo da batalha. Glória a Deus. Mas a preparação do evangelho da paz, esses calçados aí, ele fala de firmeza. E finalmente, tem um outro significado a palavra preparação, que fala de prontidão ou presteza de mente. Está com a mente pronta, a mente preparada. Paulo tem em mente, então, este último significado, a prontidão que o evangelho da paz cria na mente, no coração daqueles que servem ao Senhor. Amém, irmãos? O soldado de Cristo, ele está sempre pronto, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, para defender a sua fé, defender o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, falar deste evangelho a qualquer pessoa, em qualquer lugar. E porque está pronto, está preparado, está firme,
ele não recua. Ah, não prega o evangelho àquela mulher não. Ela é grossa, ela é estúpida, ela não gosta de crente. Mas ela é uma alma, ela precisa ouvir o evangelho. Tem que ter alguém de coragem para ir lá falar de Jesus para ela. Ah, não vai para aquele homem não, que ele diz que se chegar crente na porta dele, ele bota para correr, solta os cachorros. Glória a Deus. O crente não pode, irmãos, temer nada. Ele precisa estar preparado com a mensagem do evangelho. Ele precisa ter firmeza para falar do evangelho de Jesus, seja para a autoridade, seja para qualquer pessoa, e muitas vezes motivado por essa presteza de alma de pregar o evangelho, o crente faz loucura. Estão lembrados, quando Lula era governador, ou melhor dizendo, presidente da República, ele estava numa solenidade lá no Palácio do Planalto, todas as emissoras de televisão filmando, as emissoras do Brasil, Globo e as outras filmando. De repente, ele o que lá na cerimônia? Um crente, uma irmã, sim senhor. A segurança do presidente deu um vacilo, ela saiu por ali e tal, e a segurança não a viu. E quando Lula estava lá fazendo o discurso, ela chegou e disse: presidente, Jesus lhe ama, e entregou a mensagem. O Lula parou, ouviu, não somente ele, mas todo o Brasil ouviu a mensagem daquela irmã. E os seguranças chegaram, tiraram-na delicadamente, porque ela não agrediu. Mas é assim, irmão. Quem é crente, quem é soldado, quem é guerreira do Senhor, muitas vezes faz loucura por causa deste evangelho, por causa desta palavra. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O evangelho precisa ser anunciado. Você precisa estar pronto. Não fazer como a irmã que era enfermeira, trabalhava em um pronto-socorro, e chegou lá uma criatura toda machucada, acidentada, bem mal, porém lúcido, o cidadão estava lúcido, acordado, não obstante estar machucado, e aquele moço percebeu que ia morrer, a doente percebeu que ia morrer. E os médicos cuidando, e ele vendo sua vida indo embora, e ele era uma pessoa que tinha um pouco de conhecimento da Bíblia, mas não tinha segurança espiritual. Aí perguntou a uma pessoa: tem aqui alguém crente? E a pessoa disse: aquela enfermeira ali é crente, chame ela aqui. A irmã veio cá, ele perguntou: você é crente? Ela, com um pouco de insegurança, misturada com timidez, respondeu: sim. Ele disse: fale do amor de Deus para mim. Eu vou morrer. Eu não quero morrer sem Jesus. Prega o evangelho para mim e ore por mim para eu ser crente. Ah, eu não sei, eu não tenho confiança, segurança, eu nunca preguei, eu nunca orei por ninguém, mas diga alguma coisa pelo menos. Não, eu não tenho assim tal. E ficou por ali, e para não ficar mais não decepcionar mais aquele moço, ela disse: eu vou procurar alguém para orar pelo Senhor. E saiu pelo corredor procurando um crente, até que encontrou um irmão, e quando ela o trouxe até aquele paciente, chegando lá, ele já tinha morrido. Glória a Deus. E aí vem uma pergunta: o que estamos fazendo na igreja toda semana? O que estamos fazendo na igreja? É um mero encontro social? É uma formalidade religiosa para a qual você vem? Ah, hoje é o dia do culto, eu vou para lá ouvir e ver o que é que o pastor vai falar. Tem pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos, caminhando para a igreja, dizendo que é crente e tal, mas nunca ganham uma alma para Jesus, nem dentro da casa dele, da casa dela. Glória a Deus. É verdade. Não prega. Ah, não, eu sou crente só na igreja. O que é que está faltando nessa pessoa, irmãos? Sapatos.
Espiritualmente, falta segurança, falta firmeza. Ah, eu sou acanhada, eu não prego porque eu sou analfabeto, eu sou analfabeta, sou tímida, não sei falar palavras bonitas. E para pregar evangelho precisa ser doutor, irmãos. E para pregar evangelho precisa ser um pregador eloquente, com a verbalização elegante. Não. Basta apenas você dizer o que Jesus fez na sua vida. O que foi que Jesus fez na sua vida? Responda aí vocês. O que foi que ele fez? Salvou a sua alma. Quem é salvo aqui? Glória a Deus. O problema é que tem pessoas que têm dúvida da salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou salva? Eu só digo que sou salva na igreja. Eu só digo que sou salvo na igreja, porque é tudo crente. Deus me livre de eu dizer em casa, o povo vai mangar de mim. Deus me livre de eu dizer no trabalho, misericórdia, o povo vai dar gargalhadas. Quem é salvo tem prazer de dizer quem é salvo. Quem é salvo, quem foi salvo por Jesus, tem prazer de proclamar esta salvação. Amém, irmãos? Os calçados da nossa armadura. Fala de preparação espiritual. Você está preparado para a guerra? Você está calçado com estes calçados da preparação do Evangelho da paz? Esse Evangelho que você creu, esse Evangelho que você recebeu na sua vida, no seu coração. Você fala dele na sua academia, quando você vai lá fazer seus exercícios. Você fala dele lá na sua oficina, lá na sua empresa, lá no seu escritório, lá na sua faculdade, na sua vizinhança. Você fala dele para aquela pessoa com quem você dorme todos os dias, seu cônjuge, marido ou mulher. Você fala desse evangelho para aqueles que estão com você 24 horas. Você fala, glória a Deus. O que é que, volto a perguntar-lhe, o que é que você faz na igreja durante todo esse tempo que você é crente? E há pessoas aqui que nasceram já no Evangelho. Glória a Deus. O que é que você faz? O que é que você faz com esse Evangelho que você diz que crê nele? O que é que você faz com esse Evangelho que você ouve semanalmente aqui na igreja? O que é que você faz com tudo aquilo que Deus transmite ao seu coração quando você vem para o culto, ou para a escola dominical, ou para outra qualquer reunião espiritual da igreja? O que é que você faz com essa mensagem? Glória a Deus. O que é que você faz? Irmãos, milhares e milhares de pessoas, ao longo da história do cristianismo, têm morrido por causa da mensagem do Evangelho. Preferiram morrer do que ficar calados. Eu ouvi um relato verdadeiro, uma história de carochinha, até porque aqui neste púlpito não é lugar de contar a história de carochinha. Amém, irmãos? Quem tiver suas histórias de carochinha, procure outro lugar para contar. Aqui não. Aqui não é lugar de história de carochinha. Aqui é para falar daquilo que Deus tem feito na vida da gente, na vida de todos. Amém, irmãos? Então, um moço americano, muito jovem, disse para o seu pastor: tem um chamado missionária, quer ir para o campo missionário. O pastor preparou aquele moço e mandou para a Rússia, quando a Rússia era comunista, quando era crime pregar evangelho na Rússia. Por que foi que aquele moço foi para a Rússia? Porque ele disse ao seu pastor: minha chamada é para a Rússia. O pastor disse: meu filho, lá o povo morre por causa do evangelho. Quem chega lá falando de Jesus morre. Ele disse: mas Deus me chama para a Rússia e eu vou para lá, não importa se eu morrer. E o pastor, atendendo aos sentimentos daquele moço, enviou para a Rússia, juntamente com a sua igreja. E aquele moço começou a pregar o evangelho, começou com muita sutileza, com muita discrição, mas finalmente foi descoberto pela polícia secreta, foi levado às autoridades. E as autoridades disseram para ele: você pode ficar neste país, mas não pode pregar esse evangelho. Liberaram ele. Porém, antes de liberarem-no, disseram-lhe: se você for preso outra vez pregando esse evangelho, você vai morrer. O moço saiu. Quando saiu do prédio,
na rua do prédio lá onde ele foi interrogado, encontrou-se com uma pessoa e ele perguntou para aquela pessoa: você conhece Jesus já? E aquele homem com quem ele estava pregando o evangelho, para quem ele estava pregando o evangelho, era um policial. Pegou ele, o reconduziu de novo à presença das autoridades. E as autoridades disseram para ele: nós não vamos lhe matar agora. Nós vamos lhe dar um castigo. Prenderam ele numa sala, amarraram seus braços, amarraram suas pernas. Um soldado veio com um alicate, pegou na ponta da língua daquele moço, puxou-a para fora e com a faca afiada cortou a língua bem no pé. Deixaram ele lá se esvaindo em sangue e sair. Disseram: se você escapar, no outro dia, o superior daquela instituição disse para um soldado: vá ver o pregador como está. Quando o soldado chegou diante da cela, que olhou para a cela, se espantou, ficou com os olhos esbugalhados, sem acreditar no que estava vendo. Voltou o superior e disse: venha ver com seus olhos o que eu vi na cela daquele pregador. O superior foi. Quando chegou lá, no chão da cela, o pregador, o jovem pregador, estava morto. Mas na parede, com o sangue que saiu da sua língua, daquela mutilação, ele escreveu na parede: só Jesus Cristo salva, e morreu. Eu volto a lhe perguntar: o que você tem feito com a mensagem do Evangelho? Porque ao invés de estar falando da vida de alguém, porque ao invés de estar reclamando até mesmo da sua vida, você não aproveita o tempo perdido e prega o amor de Deus para alguém. Você já falou do Evangelho para a sua empregada doméstica? Você já falou do Evangelho para a sua patroa? Você já falou do Evangelho para seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu colega de trabalho? Para quem você falou do Evangelho já? Ah, pastor, eu até agora não falei. O que é que está faltando? Se você está calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Os calçados da nossa armadura, irmãos, como vimos aqui, falam de preparação espiritual. Estamos em uma batalha. Estamos em uma batalha. Glória a Deus. Minutinho só, viu, Gil? Estamos em uma batalha. E essa batalha precisa de soldados preparados. Diga comigo: eu preciso ser um soldado preparado. Diga para esta pessoa bonita que está ao seu lado: você precisa ser um soldado preparado. Glória a Deus. Preparado. Porque um soldado despreparado não chega em lugar nenhum. Não tem coragem de falar de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Acabe com essa história de que não sabe pregar, de que não sei falar, de que tenho medo, tenho vergonha, eu não tenho coragem. Acabe com isso em nome do Senhor Jesus. E fale do amor de Deus. Fale da misericórdia do Senhor. Pergunte para alguém. Comece assim, perguntando: você já é salvo? Tem pessoas que se acostumaram a dizer, por exemplo, aquela frase: Jesus te ama. E eu ouvi e vi um jovem descrente repreender um outro jovem crente. Que o jovem crente disse para o outro: olha, eu estava parado num sinal, aguardando o sinal abrir quando vi essa cena. Vi de dentro do meu carro. O moço passou, o moço descrente, aí ia passando um irmão, jovem também, disse: Jesus te ama. Aí o moço parou e disse: sim. E daí? Eu sei que ele me ama. Não precisa você me dizer que ele me ama, não. Eu sei que ele me ama.
Então essa expressão Jesus te ama é muito vaga, ou se tornou vaga. Mas para você começar a mensagem, você poderia perguntar assim, começar a evangelizar alguém: você já é salvo por Jesus? Fica mais difícil, não é? Para o pecador contestar essa pergunta. Você já é salva? Você já é salvo por Jesus? Ou, por exemplo, quando você morrer, você sabe para onde vai? Geralmente, para esse tipo de pergunta, o pecador logo responde: Deus é quem sabe. Ou, Deus faça de mim o que Ele quiser. E aí a porta está aberta para você falar de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Você é um profissional, uma profissional. Enquanto você está exercendo sua profissão, preenchendo lá o formulário de alguém, você está pregando para aquela pessoa. Fale do amor de Deus. Mostre que você tem a mensagem do Evangelho. Muito bem. Os sapatos, vamos lá, no slide que estava. Isso. O segundo ponto. Todo mundo lendo, por favor. Os calçados da nossa armadura, aí já estamos no terreno espiritual. Não estamos mais falando aqui de soldado romano. Estamos falando de você, irmã, que é uma guerreira do exército de Cristo. Cadê as mulheres guerreiras daqui? Elas até cantaram um hino bonito aqui, com um lencinho e tal, falando das mulheres da Bíblia, eram tudo mulheres guerreiras. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, os sapatos, ou calçados, oferecem o quê para o soldado? Segurança onde, irmãos? Na batalha. Como já vimos, as sandálias dos militares romanos eram especificamente projetadas. Elas eram confeccionadas para proteger os pés, como já falamos, e capacitar o soldado a manter equilíbrio em terrenos acidentados. Veja aí o exemplo que eu trouxe. Olha aí o soldado, está na guerra. Olha o tipo de terreno que ele está. Se esse soldado aqui tivesse descalço, ele tinha condições de andar nesse terreno? Tinha, irmãos? Não tinha. Veja aí, é um terreno pantanoso, cheio de coisa, né, cortante aí, ó, uns ganchos, garranchos e tal, pedra, lodo, coisas ruins. Um terreno terrível para alguém andar. Então, os calçados da preparação do Evangelho da Paz nos oferece segurança na batalha. A gente, calçados com ele, sabemos que ele está, nossos pés, nossa vida espiritual está protegida. Eles nos dão também segurança. Eles nos dão também condições de mantermos o equilíbrio se enfrentarmos um terreno espiritualmente assim. Quem já leu aqui o livro O Peregrino? Quem já leu de John Bunyan? Um livro que foi escrito no século XVII. Foi escrito numa prisão. Lá naquela saga, que é uma ficção cristã, o autor daquele livro retrata vários terrenos pelos quais o peregrino, que representa o cristão, teve que passar. Então ele teve que passar no terreno de areia movediça, ele teve que passar no pântano da desconfiança, ele teve que subir pelo castelo, o castelo do destiladeiro, teve que subir no destiladeiro, descer, correr, enfim. E ele chega, finalmente, no final do livro, retrata a história, ele finalmente chega na cidade, né, celestial. Chega na cidade celestial. E o livro é todo ilustrado com figuras para haver uma percepção, uma assimilação melhor do que está sendo retratado nele. E quando a gente olha para a figura, a gente vê que o peregrino, que representa o cristão, que é o principal personagem da história, ele está sempre calçado. Amém, irmãos? E alguém pergunta a ele, que calçados são esses? Ele diz, é o calçados da preparação do Evangelho da Paz.
Glória a Deus. É um sapato, um calçado que dá segurança. Você pode pisar no laço do passarinheiro, não lhe pega, porque o sapato lhe dá garantias. Amém? Você pode passar pelo vale da sombra da morte, você não afunda. Glória a Deus, a angústia não lhe mata, a tristeza não lhe acaba. Glória a Jesus. Você pode ficar até num estado como ficou Davi, e ele retrata no Salmo 40, né? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de onde? De um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. O guerreiro, irmão, de Cristo Jesus, calçado com estes calçados, ele precisa, ou ele tem a proteção e a mobilidade que o Evangelho espiritualmente dá para ele. Amém? Glória a Jesus. Quantas pessoas que estão descalças, que perderam esses sapatos, são crentes, mas estão com os pés, como diz lá o escritor da carta aos Hebreus, estão com os pés coxos, os pés vacilantes, estão cansados, não é? Estão deixando outros seguirem e ele está ficando para trás. Mas por que o irmão está tão desanimado? Meus pés estão todos machucados, cheios de calos, estão em carne viva. E cadê o seu sapato? Perdi os sapatos. Louvado seja o nome do Senhor. A gente encontra, né, irmão, esse tipo de crente por aí, crente desanimado, estou em casa. Mano, foi para o culto, mano? Como é que eu falei? Não, irmão, está com muito tempo que eu não vou ao culto. Sem dizer mais nada da igreja. Perdeu os sapatos. Onde tu perdeste os sapatos? Eu perdi lá diante da novela. Perdi lá diante da televisão. Sapatos eu perdi lá na televisão. Comecei assistindo. Os sapatos foram folgando. Saíram dos pés, eu perdi. Glória a Deus. Não sabe contar mais nada de Jesus, não sabe contar mais nada do Evangelho, não sabe mais contar nada da igreja, mas pergunte a ela o que é que ela sabe contar da televisão. Vá na casa dela no outro dia para ver se você não vai encontrar ela lá na porta da casa dela ou da vizinha. Tu viste, mulher, a cena de ontem? Aquela que foi boa. Tu viu? Nunca falou de Jesus para a sua vizinha. Chega lá na repartição dela no outro dia, está lá ela comentando do romance de fulana lá da televisão, do crime que o artista fulano de tal cometeu, do sequestro, não é? Do adultério de alguém. Glória a Deus, irmãos. Mas pergunte para essa pessoa que está vacilando na fé: tu já pregou o Evangelho? Ah, não, eu não conheço nada, nunca li a Bíblia toda, nunca nem li um capítulo todo da Bíblia. E como é que você quer estar preparado para enfrentar a batalha na qual nós já estamos envolvidos nela, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço uma irmã, ela é médica, mora em uma cidade da Paraíba chamada Santa Rita. Alguém conhece Santa Rita aqui? Alguém conhece? Não, né? Cidade da Paraíba, Santa Rita. Aquela irmã é médica. Os mormons, que é uma seita, abriram lá uma igreja mormon. Aquela irmã assentou no seu coração evangelizar todos aqueles mormons. Irmão, ela acabou com os mormons lá na cidade dela. Ela ganhou todos eles para Jesus. Ah, irmão, já pensou, irmão? Uma médica, uma pessoa, uma profissional altamente ocupada, mas ela sentou no coração ganhar aqueles mormons para Jesus. Aí ela acabou com a igreja mormon lá na cidade. Eles vieram tudo para a Assembleia de Deus e estão crentes lá servindo ao Senhor. Amém, irmão? O que é isso, irmão? É firmeza. É segurança. Ah, eu não vou falar não para o meu patrão que ele, quando eu disse que era crente, ele botou uma cara feia desse tamanho. Glória a Jesus. E eu não quero perder minha boquinha não lá.
Eu posso pregar o evangelho, ele não gostar e me botar para fora. E o que é que tem se ele lhe botar para fora? O Deus a quem você serve vai abrir uma porta maior para você. Fale de Jesus. Pregue o evangelho. Amém? Glória a Deus. O evangelho também dá-nos condições de quê, irmãos? De avançar na guerra. Amém? Os calçados da preparação do evangelho da paz não somente oferecem firmeza na hora da batalha, não é? Mas também para não cairmos diante do inimigo, como diz 1 Coríntios 10 e 12, né? Quem cuida está em pé, olhe que não caia. Então isso é para aqueles que estão calçados. Então os calçados da preparação do evangelho da paz não somente nos dá firmeza na hora da batalha, como também nos dá capacidade de avançarmos com o anúncio do evangelho. Porque a ideia aqui é essa. Os calçados, veja que Paulo dá um nome a esses calçados. Calçados de quê? Da preparação do evangelho da paz. Não é assim? Calçados do evangelho, da preparação do evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses calçados, eles não somente nos dão segurança espiritual, mas também nos dão condições de avançarmos com a mensagem do evangelho. Isaías, no capítulo 52, versículo 7, ele diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Onde é que estão as boas novas, irmão? Onde é que está? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Levante a Bíblia assim. Glória a Deus. Aí estão as boas novas. Então você quer ter os pés suaves, em outra versão diz assim, pés formosos? Anuncia as boas novas. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém? Então Deus vê esses pés como pés formosos ou suaves. Glória a Jesus. Eu me lembro da história da irmã Zóia. Irmã Zóia nunca casou. Ela foi crente com o missionário Otto Nelson. Foi uma das crentes que aceitou com ele. Os crentes antigos de Maceió conheceram ela. Era uma mulher de cor, era negra, não casou e consagrou a vida dela para servir ao Senhor. Era semi-analfabeta, mas ela sentou no coração o desejo de pregar o Evangelho. E ela saía de Maceió, daqui de Maceió, e ia de pé até a cidade de Porto de Pedras, na praia. É longe. Porto de Pedras é longe. E ela saía pregando o Evangelho, subindo aquelas serras até chegar a Porto de Pedras, que não era cidade, era vila. Então ela pregava o Evangelho na cidade do Passo de Camaragibe, seguia, pregava na cidade de São Miguel dos Milagres, e aí naqueles vilarejos, e terminava em Porto de Pedras. As pessoas perseguiam a irmã Zóia, o nome dela era Damiana da Silva, mas conhecida como Zóia. As pessoas perseguiam ela, os fazendeiros ameaçavam ela era humilhada, ela era maltratada, ninguém dava água a ela, ninguém dava um prato de comida a ela. Muitas vezes ela andou pregando o Evangelho sem comer e sem beber, porque ninguém dava nem água àquela irmã. Glória a Deus. E um dia ela ia entrando na cidade, na vila, que hoje é a cidade de São Miguel dos Milagres. É uma cidadezinha com 2 ruas. Quem conhece aqui São Miguel dos Milagres? Várias pessoas conhecem. É uma cidadezinha com 2 ruas, praticamente. Hoje está maior. E quando ela apontou na rua da então vila,
soltaram um boi. E quem contou essa história foi um irmão que ainda hoje vive em São Miguel dos Campos, o irmão Sebastião Ferreira, conhecido como Bal. Eu estou dando a fonte bem direitinho para ninguém pensar que aqui é a história de Carochinha. Ele morava naquela região quando jovem, adolescente, e ela o ganhou para Jesus. Hoje ele é aposentado, vive em São Miguel dos Campos. E o irmão Sebastião, que é conhecido como Bal, disse que ela ia entrando em uma das ocasiões na vila, quando soltaram um boi em direção a ela, e o boi veio furioso. E quando ela menos esperou, ela se deparou com aquele boi, e ela levantou a mão, e o boi caiu. Caiu nos pés dela. Ela passou pelo boi. Quando chegou lá no outro lado, no final da vila, ela gritou: boi, se levante! O boi meteu dos pés e disparou, foi embora. Glória a Deus. E o povo ficou abismado com aquela situação que eles viram, porque todo mundo na pequena vila estava sabendo que o boi ia ser solto quando ela chegasse ali. Mas quão formosos são os pés dos que anunciam sobre os montes as boas novas. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Você não quer pregar evangelho, Deus vai criar uma situação para você pregar. Você vai ver Deus vai criar uma situação. Glória a Jesus. Um irmão me disse agora há pouco, ele está aqui no culto: peguei o ônibus errado, pastor. Quando estava dentro do ônibus, me situei, o ônibus não era aquele que eu queria. Mês passado isso. Ele disse: já que eu peguei o ônibus errado, eu vou pregar o evangelho. E foi uma atitude inusitada daquele irmão, porque pregar evangelho dentro de ônibus é para quem já tem essa vivência. Mas o irmão disse: eu vou aproveitar o tempo. Aí foi lá para frente do ônibus, abriu o bocão e pregou o evangelho. Quem sabe o benefício que aquela mensagem causou a alguém que estava ali, irmão? Quem sabe? Quem sabe? A eternidade é quem vai revelar. Glória a Jesus. Eu sou tímido. Deus pode te levar para cima de uma cama de hospital, para tu ficar lá 30 dias, 60 dias. Pastor, o senhor perdeu o juízo, foi? Como é que o senhor deseja isso para nós, pastor? Não, eu não estou desejando, não. Mas isso pode acontecer. Você ficar lá 60 dias em cima de uma cama, e para você preencher o seu tempo, você tem que pregar o evangelho para quem está à sua direita, para quem está à sua esquerda, para quem está na sua frente. E de quebra ainda para as enfermeiras e para os doutores. Amém, irmãos? Pode o ônibus atrasar e você ter que ficar lá na rodoviária esperando o ônibus, ter que pregar o evangelho. Ou você pensa que não? Ou você pensa que o Deus que você serve não cria essas situações para Ele lhe usar e me usar? Não é assim, irmão? Amém? Glória a Deus. Finalmente vamos para a próxima. Leiam aí. Vamos ver as características. Qual é a primeira? Quem está calçado com esses calçados tem paz. Amém? Então podemos dizer que a principal característica do nosso calçado é a paz. Qual é a principal característica? Paulo diz: calçados da preparação do evangelho da paz. Eu não acredito, nem tampouco apoio aquelas pessoas que dizem que vão pregar evangelho botando o povo no inferno. Você conhece alguém que prega evangelho botando o povo no inferno? O evangelho da paz não bota ninguém no inferno. O evangelho da paz tira as pessoas do inferno.
Meu amigo, se você não aceitar Jesus, você vai pretinho para o inferno. Ainda diz isso, ainda é racista. Olha, aceite Jesus, ou você aceita Jesus como Salvador, ou Deus vai lhe jogar no inferno. Nem aceito e nem apoio. A mensagem do Evangelho está resumida em João 13,16, que Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, dizia que João 13,16 era o Evangelho em miniatura. Como é que diz lá? Porque Deus odeia tanto o pecador que vai jogá-lo dentro do inferno. Não é isso que diz lá? Ou a minha Bíblia era dos Testemunhos de Jeová? É não. Digam para mim, por favor, como é que diz lá? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem resiste a uma mensagem dessa, irmãos? O sujeito está lá na grade, revoltado, cheio do cão. Aí chega um crente e diz assim: meu amigo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, incluindo você, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Quebrou toda barreira, arrancou todo o ódio, expulsou todo o demônio. Aquela pessoa ouviu uma mensagem dessa, não resiste, não resiste. Amém, irmãos? O Evangelho da paz. Em um dos campos que eu trabalhei, eu escalava um irmãozinho, ele era tão bonzinho. Para onde eu mandava aquele irmão, ele ia. Mas ele não pregava o Evangelho da paz. E um dia eu recebi um recado de um povo de um sítio bem distante da cidade. O recado dizia o seguinte: se o senhor mandar ele de novo para lá, a gente vai dar-lhe uma pisa. Eu perguntei para aquele povo, para o rapaz do recado, e o que o irmão disse lá, o que é que ele fez? Ele disse: não, toda vez que ele está lá pregando, ele diz assim, e não dá um caminhão, não dá um crente desmantelado num caminhão de católico romano. Só isso ele dizia. Não dava um crente desmantelado num caminhão cheio de católico romano. Não mandei ele mais para lá. Não mandei. Então, irmão, se você receber a oportunidade para falar de Jesus, fale do amor de Deus. Primeiro, porque você não tem propriedade no inferno para mandar ninguém para lá. Alguém tem aqui propriedade? Alguém já comprou um terreninho lá no inferno? Eu acho que não. Então, se você não tem lá no inferno um terreno, uma propriedade, não mande ninguém para lá. Não mande ninguém para as terras alheias. Mas aponte para o céu, aponte para a cruz, aponte para o Evangelho, aponte para o perdão de Deus, o perdão divino. Amém? Esse versículo 15, calçados da preparação do Evangelho da paz, um certo estudioso traduziu ele assim, e eu achei muito interessante. Deixai, a tradução, deixai que o Evangelho da paz seja como os sapatos em vossos pés para dar-vos firmeza. Não fica mais clara essa tradução? Deixai, repetindo, que o Evangelho da paz seja como os sapatos em vossos pés, para dar-vos firmeza. Amém? Este sentido se encaixa melhor no contexto, com o pensamento dominante de ficar imóvel contra o inimigo. Crendo com esses calçados espirituais, ele jamais pode ou jamais recuará diante do adversário. Glória a Deus. O nosso sapato também, ele é o quê, irmãos? Ele é o quê? Poderosos. Amém? Poderosos. Eu escolhi essa figura aqui.
para falar dos sapatos. Mas não tem sapato aqui, não. Tem uns pés cheios de fogo, ou em cima de fogo. Porque os nossos sapatos, eles são poderosos. Você pode passar no fogo que o seu pé não se queima. Pode passar na água que não afunda. Então, os calçados da nossa armadura, eles são o quê? Em segundo lugar? Poderosos. Na batalha contra as hostes espirituais, os nossos calçados são poderosos para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, de Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 19. Amém? É por isso que o soldado de Cristo não pode estar na guerra com os pés descalços, porque ele tem que pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Serpentes e escorpiões aí representam as hostes das trevas. Então, para você pisar em cima disso aí, passar por cima das ciladas de Satanás, das investidas dele, eu e você precisamos de estar o quê, irmãos? Precisamos de estar o quê, igreja? Calçados. Calçados. Eu perdi os meus calçados, pois procure-os e encontre-os em nome de Jesus. A evangelização na igreja primitiva mostra que os primeiros pregadores do evangelho só conseguiram vencer toda a oposição espiritual porque estavam usando esses calçados da preparação do evangelho da paz. Nenhum daqueles pregadores, irmãos, bateram em retirada, fugiram, não. Eles avançaram, eles estavam calçados com a preparação do evangelho da paz. E finalmente, os nossos calçados são o quê? Espirituais. Os calçados da armadura cristã só são obtidos por meio da ação do Espírito Santo na vida do crente. É através dele, do Espírito Santo, que o crente recebe o poder do alto para pregar o evangelho a toda criatura. Atos 1:8, escute. Atos 1:8. O Senhor lhe diz que derramaria a virtude de quem sobre os discípulos? A virtude do Espírito Santo. E quando os discípulos recebessem aquela virtude, que é a mesma palavra para poder, o que era que os discípulos iam fazer? Iam ficar em cadeiras de balanço ou em redes, deitados, descansando e dizendo assim: sou batizado com o Espírito Santo. Era isso? Era para isso que Jesus iria batizá-los com o Espírito Santo? Para que era, igreja? Para pregar o Evangelho. E derramarei sobre vós a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Todo crente sabe disso. E ser-me-eis testemunhas, tanto Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Amém, irmãos? Mas para eles pregarem, eles precisavam do poder, eles precisavam estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Escute. Quando o crente está com esses calçados, ele sente o impulso. Ele sente o poder de Deus na sua vida para pregar. Irmãos, eu me preocupo com a igreja do século 21. E essa preocupação não é só minha. É a preocupação de todo pastor consciente dos desafios que a igreja tem diante de si. Onde nós estávamos reunidos, muitos pastores, boa parte deles pastores presidentes dos estados do Nordeste, 9 estados, 16 convenções representadas ali, de pastores. E o pastor do Recife, o pastor presidente de Pernambuco, ele trouxe uma palavra de alerta para os pastores que ali estavam, falando a respeito da necessidade
de avançarmos mais com o Evangelho, de prepararmos mais os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas irmãs, os irmãos, a igreja, enfim, para enfrentar o mundo. Amados irmãos, nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias, pessoas que vêm para o culto, ouvem a palavra e voltam da mesma maneira que chegaram aqui. Da mesma maneira. Não muda em nada a vida interior. Pode ter até uma fachada de crente, cabelo longo, roupa composta, barba e bigode bem feitinho, cabelo aparado, os irmãos, não é? Muitas vezes no uso que o mundo usa, mas dentro falta o principal, que é o conteúdo espiritual. E essas pessoas estão vindo para as nossas igrejas, vindo, e nada tem acontecido na vida delas, irmãos. E quantas dessas pessoas que veem a igreja hoje, escute isso, veem de ver a igreja hoje como um ponto de passeio, um ponto de turismo, um ponto de conversação. Eu fico aqui no púlpito, ou eu ministrando outro, e eu fico olhando para a igreja, e eu vejo pessoas apáticas, uns com a cara de quem está querendo dormir, outros com a cara de quem está preocupado, está lá, não sei aonde, só o corpo aqui, outros conversando, outros namorando, sim, aqui dentro da igreja, eu vejo, namorando, aqui dentro, eu vejo, outros com catálogozinhos de produto nas mãos. Oh, meu Deus, termine logo esse culto que eu quero vender meus produtos. Eu só vim para vender. O pastor não quer terminar, a irmã vai embora e eu não vou vender meus produtos. Termina logo esse culto, pastor. Irmãos, ou nós nos conscientizamos que precisamos mudar, ou nós nos conscientizamos de que precisamos estar calçados com esses sapatos, ou nós nos conscientizamos que precisamos do poder do Espírito Santo, ou o mundo vai passar por cima de nós, vai passar por cima de você e por cima de mim. Ou recebemos este poder, ou temos este poder, esta unção de Deus em nossa vida, ou nós seremos derrotados, o nosso adversário vai nos destruir. E não pense os senhores e as senhoras, nós não devemos pensar que o fato de estarmos aqui semanalmente no culto, na igreja, vai nos garantir uma moradinha no céu, como alguém diz. Não, para mim até uma moradinha lá dá, não tem problema, eu quero entrar. Não vai resolver não, irmão. O Senhor quer que você esteja de pé, o Senhor quer que você esteja atuando, o Senhor quer que você esteja avançando, você prega o Evangelho, você fale do amor de Deus, da sua misericórdia, que você tenha este poder na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Este poder na sua vida para você e para quem não tem poder. Já pensou uma mulher cheia do Espírito Santo, com um marido vazio, essa mulher vai contagiá-lo. Um homem cheio do Espírito Santo vai contagiar sua esposa. Mãe, pai, cheios do Espírito Santo vão contagiar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar com esses calçados. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Buscar este poder, buscar esta unção sobre ou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Joga essa poeira fora, irmão. Te livra deste mofo espiritual. Joga esse gelo, não sei para onde. Joga fora essas coisas ruins. E começa a te encher de Deus na tua vida. Começa a te encher do Senhor. Começa a te encher da graça divina, do poder do alto. Louvado seja o Senhor que vive e reina para sempre. Um crente cheio do poder de Deus, ele pode pregar sim o Evangelho. Ele está com condições de sair por Jerusalém, que é a sua casa. Pela Judéia, que é o seu bairro. Pela Galiléia ou Samaria, que é a sua cidade,
e até os confins do mundo. Esse crente pode sair se ele tiver o poder do Espírito, se ele tiver com esses calçados na sua vida, nos seus pés, espiritualmente falando. Amém? Você faz parte de uma igreja. Como é o nome mesmo da sua igreja? Como é o nome da sua igreja? Tem gente que tem dúvida. Mas eu vou perguntar de novo. Eu sou professor lá. Como é o nome da sua igreja? A sua igreja, Assembleia de Deus, a nossa Assembleia de Deus. Ela começou em casas de palhas. Ela começou debaixo de árvores. Ela começou dentro de matas. Ela começou em casas humildes. Mas onde chegava um crente da Assembleia de Deus, chegava uma tocha viva. Chegava um instrumento do Senhor. Louvado seja Deus. Os nossos pioneiros andavam de pés, andavam em couro em lombo de jumento, de jegue. Atravessavam rios, como o pastor Eronildes atravessou muitas vezes, ele me contava, com a Bíblia levantada e água pelo pescoço, a Bíblia assim para não molhar, e água pelo pescoço, e outros pioneiros, homens que receberam ameaça, como o pastor Firmino José de Lima, que foi o primeiro pastor consagrado da Assembleia de Deus em Alagoas, receberam ameaça. Ele estava aqui na praça da faculdade pregando, isso lá pelos anos de 1930. Ele, meia dúzia de crentes. Um homem ia passando longe, montado em uma burra, ouviu a voz do pastor. Tangeu o animal, chegou onde estava, o pastor era de cor negra, e ele disse para o pastor: negro, da próxima vez que eu passar aqui e ouvir você pregando essas coisas, eu vou lhe dar uma surra. Foi embora. Na outra semana, o pastor estava no mesmo local pregando o evangelho, e o homem passou e viu, foi até ele, desceu do animal, pegou uma tabica, a tabica que ele batia no animal para o animal andar, pegou, empunhou-a e se dirigiu ao pastor dizendo: negro, se prepare porque você agora vai apanhar. Quando ele levantou a tabica, o pastor olhou para ele e disse: me entrega esta tabica em nome de Jesus. O homem largou a tabica, botou para tremer. O pastor disse para ele: dobre seus joelhos. Ele dobrou os joelhos e o pastor orou por ele. E aquele homem foi crente naquele dia. Quando aquele homem levantou-se, o pastor deu um abraço nele e disse: agora saia e vá pregar o evangelho de Jesus. E diz a história que aquele homem se tornou um dos maiores pregadores aqui em Maceió. E aquele homem só pregava o evangelho chorando, e 8, 10 almas, todas as vezes que aquele homem convidava, aceitava Jesus como Salvador. A unção do pastor Firmino passou para ele, e aí ele passou essa unção para outros. Você está ganhando dinheiro, não é? Seu trabalho é bom, sua empresa é boa, seu salário é alto, você tem carro, você tem casa, você está alegre, não é isso? Com tudo isso que Deus tem lhe dado. Mas se eu disser que Deus está triste com você, você fica com raiva de mim? Fica? O Senhor está triste com você. Porque você está ganhando dinheiro, você está na boa casa, com seu bom carro, você tem tudo o que você quer, mas você está em falta diante de Deus. Deus quer que você faça mais pelo reino dele. Você já fez muito por você, agora comece a fazer pelo reino dele. Veja a sua agenda, como é que ela está. Veja a sua agenda. Refaça a sua agenda. Trabalho, casa, shopping, viagem, televisão, internet, passeio, amigos, família. E se sobrar tempo,
eu ainda vou fazer um favor para Deus, vou lá para o culto. Porventura o Senhor está alegre com você? Me responda isso na sua consciência. O Senhor quer que você se levante, mas não é desse banco não. É no sentido espiritual. Se levante e calça esses sapatos. Você pendurou esses sapatos em algum lugar. Você deixou para trás os sapatos e calçou outro tipo de coisa aí. E você está fazendo aquilo que dá na sua telha. Comece a procurar esses sapatos espirituais que você perdeu. Calce-os e faça a obra do Senhor enquanto há tempo. Jesus disse, a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Vamos falar de Jesus, vamos falar do amor de Deus, vamos fazer a obra, vamos vir ao culto, vamos estar no culto adorando a Ele, vamos tirar essa cara de tristeza, de sono, de apatia, essa cara de desânimo, de desgosto, de desprazer, e vamos dizer, Jesus, eu te amo, e eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero me encher de ti, Senhor, eu quero me encher de ti. Quem quer ir para o céu? Todos nós queremos ir morar um dia no céu com o Senhor. Mas não pense que Ele vai levar qualquer um para o céu. Não pensemos. Vamos deixar-nos usar por Ele. Os mais novos fazem a sua parte. Os mais velhos também. Os que podem correr, correm. Avança com o Evangelho. Os que não podem vão devagar, mas todos fazem o trabalho do Senhor. Amém? Não adianta quando você tiver com 150 anos dizer, agora Jesus eu quero te servir. Não adianta. Diga isso hoje. Diga isso hoje. Faça isso hoje. Pregue a palavra hoje. Ah, quando eu me casar, aí sim eu vou falar. Quando eu tiver minha casa, acabe com isso. Vamos fazer o trabalho. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse, e calçados os pés na preparação de quê, irmãos? Do Evangelho da Paz. A pergunta, a tônica é, o que eu estou fazendo pelo Evangelho? O que eu estou fazendo pelo Evangelho? Eu que sou criança. Eu ouvi o testemunho de um avô crente. Inclusive ele estava aqui no dia do meu aniversário, aquele pastor de São Paulo. Ele disse na reunião do presbitério segunda-feira que sua netinha de 7 anos chegou da escola e disse para sua mãe, mamãe, os meninos na escola disseram que eu era gorda e feia. O tal do bullying, né? É bullying, né? De primeiro eu conheci o bullying, de botar café. Hoje é outra coisa. Hoje é bullying. Aquilo que a gente chamava arengá, hoje é bullying. Mangá, bullying. Palavras bonitas, né? O homem moderno inventa coisas modernas para falar de coisa velha. Então uma menininha disse para sua mãe, mamãe, os meninos disseram na escola que eu era gorda e feia. A mãe perguntou para ela, a neta daquele pastor que esteve aqui, o que você respondeu, minha filha? Ela disse, eu não respondi nada. A mãe, para testá-la, porque todas as noites, disse o avô, que ela com o irmãozinho dela leem a Bíblia de joelhos. Eles tomaram a iniciativa. As crianças. Não é castigo, porque tem pai que diz assim, se você não ficar quieto, eu vou botar você para ler a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia passa a ser um livro terrível para a criança. Coisa horrorosa. Bíblia está associada a castigo na mente de algumas criancinhas. Mas aquelas crianças, desde novinha, disse o avô, que os pais incutiram nelas o amor pela Bíblia. E os dois, antes de dormir, leem a Bíblia, Bíblia para criança, não é essa Bíblia aqui, Bíblia para criança, com gravuras e tal, de joelhos.
Eles tomaram essa iniciativa. E a mãe, para ver qual foi a reação, perguntou àquela menininha: o que é que você respondeu para eles? Ela disse: eu não respondi nada, mamãe, fiquei calada. E a mãe, para testá-la, disse: você devia ter dito assim: gordo e feio é você. E a menininha disse: não, mamãe, não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a perdoar. E é Deus quem nos justifica. É Deus quem vai falar por mim. E a mãe abraçou aquela criança e louvou a Deus, filha do pastor, a mãe, e a menininha neta dele. Então, irmãos, Deus quer usar nossas criancinhas. Você não diz amém, não? Se não quer usar a sua, porque você ainda não tem, ou já não as tem mais, já está tudo grande, mas quer usar do seu irmão em Cristo, da sua irmã em Cristo. Deus quer usar os nossos adolescentes. Eu fico preocupado, por exemplo, hoje é um dia de sexta-feira. O grupo de adolescentes e jovens está escalado, mas veja que está meia dúzia aqui na igreja, meia dúzia. E 99% deles não estudam à noite, não estudam à noite. E eu pergunto, onde eles estão? Onde eles estão? Onde está seu filho adolescente, irmã? Onde é que está sua criancinha? Se ela estiver lá em cima no cultinho, amém. Mas onde é que está o seu filho adolescente? Mas eu quero dizer para os adolescentes que me escutam, Deus quer usar vocês, meninos, jovens, Deus quer usar vocês. Usar onde? Na televisão e tal, no Raul Gil? Não. Quer usar vocês na escola, no colégio, na rua, nas amizades. Deus quer usar vocês. Vocês trazerem outros adolescentes para a igreja. Vocês estarem aqui cheios de Deus. Deus quer usar os jovens. Amém, igreja? Deus quer usar os jovens. Um dos pastores ontem disse, na reunião, que este mês vai estar batizando 2.000 pessoas na igreja dele. É muita gente, né? Ele diz que faz o batismo de 2 em 2 meses e geralmente dá de 2 a 3.000 pessoas para ser batizadas. E ele faz o levantamento, a estatística, e ele diz, 70% são jovens. E ele disse assim, nós estamos treinando esses jovens para eles serem os futuros pastores do amanhã. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você está preparando sua criança para ser um pastor? Ontem um pastor nosso lá, de Salvador, disse para mim, meu menininho tem 4 anos. E ele diz assim, eu quero ser pastor quando eu crescer. Eu quero ser pastor. Glória a Jesus. Mas outro dia uma irmã, conversando comigo, disse que conhece uma jovem que está fazendo faculdade de artes cênicas. Ela quer ser atriz da Globo. Quer ser atriz da Globo, a moça. Da igreja. Não daqui, de outra congregação nossa. Atriz da Globo. Glória a Jesus. Você está criando seu filho para ser um pastor? Para ser uma missionária? Para ser um levita na casa de Deus? Jovem, qual é o seu sonho? Qual é o seu grande sonho, jovem? O meu grande sonho é me casar, ter filhos e ter uma vida cômoda. É esse o seu maior sonho? Minha irmã, você que tem ainda, está numa fase boa da vida, qual é o seu sonho ainda? Glória a Jesus. Você, meu irmão, que ainda tem força, vigor para caminhar, para falar, para pregar, qual é o seu sonho? Qual é a sua expectativa em relação ao reino de Deus? Você que é obreiro, qual é o seu sonho? Ah, é ganhar dinheiro, pastor. Eu quero ganhar dinheiro. Eu só vou me conformar quando eu tiver o meu primeiro milhão. Não tem nada não. São João vem aí. Você compra um milho bem grande e guarda. A prioridade, irmãos, não é ganhar o primeiro milhão, não é casar-se, não é isso, não é aquilo. Tudo isso são coisas boas e necessárias. Mas a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Porque todas essas coisas vão passar um dia. Você crê nisso?
Tudo vai passar. Sua beleza vai passar, você vai ficar com a carinha bem enrugadinha, parecendo aquele maracujazinho de 30 dias, lá bem. Essa beleza vai passar. Esse cabelo que você pinta tanto, pinta. Um dia ele não vai aguentar mais tinta, vai cair, você vai ter que usar lenço ou peruca. Vai passar essa beleza. Agora, irmãos, escute. Eu sei que hoje eu estou sendo insistente, mas eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Quando tudo isso passar, quando todas essas coisas passarem, você vai ser chamado pelo Senhor. Quem espera ser chamado pelo Senhor? Para fazer aquela grande viagem. Você vai fazer a grande viagem. Ou através do arrebatamento, ou através da morte. Mas você vai fazer a grande viagem. Quando você chegar lá, se você der prioridade ao reino aqui, quando você chegar lá, ele vai dizer assim para você: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Parou de dar o dízimo? Parou de entregar o dízimo? Ou não crê no dízimo? Comece a entregar o dízimo. Você vai estar fazendo alguma coisa. Parou de cantar? Volte a cantar. Parou de orar? Volte a orar. Parou de participar? Volte a participar. Parou de sair para a concentração? Volte a participar da concentração. Parou de vir ao ciclo de oração? Volte ao ciclo de oração. Parou de vir à escola dominical? Volte à escola dominical. Aproveite seu tempo. Aproveite. Aproveite em nome do Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem não seja só mais uma mensagem na sua cabeça. Mais uma. Não seja apenas mais uma mensagem, mas que ela seja uma mensagem que mexa com seus sentimentos e que você possa voltar para casa dizendo assim: eu vou refazer a minha agenda. Eu vou refazer a minha agenda. Eu já disse aqui para vocês, do irmão que prometeu ao Senhor: vou me aposentar e vou trabalhar para ti. Ao invés de fazer isso, ele fez uma casa de praia. Não tem nada de mais uma casa de praia. Só que um dia ele recebeu lá uma profeta de Deus. E a mulher disse para ele, sem ela nunca ter visto: entraste com teus pés nesta casa, mas sairás nos braços de alguém. E foi embora. E saiu mesmo. E eu estive visitando esse irmão. Esse irmão era um homem forte, muito engraçado, muito trabalhador. Hoje ele está em cima de uma cama, curioso, todo deformado. Não dá para. Eu não gosto nem de visitá-lo, para não ver o triste estado daquele homem. E ele, das vezes que visitei, ele disse: a culpa de eu estar aqui sou eu, porque eu disse ao Senhor que ia me aposentar para trabalhar para Ele. Me aposentei, continuei trabalhando, querendo construir casa, querendo ganhar mais dinheiro, querendo ter mais isso e aquilo, e hoje Deus pesou a sua mão sobre mim. É Ele que diz. Ele que diz. Você vai esperar por isso? Quem quer esperar por isso? Ninguém, claro. Então, volte para casa dizendo assim: eu vou refazer a minha agenda. A minha casa lá é boa, meu carro é bom, minha esposa, meu namorado, minha namorada, minha noiva, meu noivo, meu isso, meu aquilo, tudo é bom, mas eu vou dar prioridade ao Senhor. Eu vou calçar os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Eu vou começar a falar de Jesus. Eu vou começar a ser um crente mais presente, mais autêntico, mais responsável. Feche seus olhos. Pai Celeste, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que nesta noite nós meditamos nela. Meu Deus, tu sabes, eu falei de coisas que não planejei falar. Mas se o Senhor me usou para falar tudo o que falei, é porque o Senhor tem algum propósito nessa mensagem. Meu Pai, eu apresento cada um que aqui está, da criança ao crente mais idoso que está presente. Tome cada um, Senhor, em suas mãos poderosas e use a partir de hoje. Desperte, dê graça, anime, renove, fortaleça e dê, meu Deus, capacidade para te servir, porque quando o Senhor voltar, tudo ficará para trás. Enche a tua igreja do teu Espírito Santo, Senhor.
Enche a tua igreja do teu poder. Tira a tristeza, tira a frieza, tira a angústia. Tira, Senhor, a fraqueza espiritual. E dá graça, dá poder, dá alegria, dá paz, dá unção do céu, meu Deus. Salve outras pessoas para o Senhor usá-las. Deus, ainda há muitas pessoas no mundo que serão pregadoras do Evangelho, cantoras, pastores. Ainda há muitas pessoas no mundo estão no pecado hoje, Senhor. Mas o Senhor já tem estabelecido um plano para elas. Traga essas pessoas para o Evangelho. E nos use, Senhor, para trazê-las, sermos o canal para elas chegarem aqui e te servirem e serem instrumentos nas tuas mãos. Pai, despede-nos na tua paz e nos guarde na proteção do teu sangue precioso. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. E todos dizem amém. Vá em paz, amados. Amanhã à noite o louvor perene está escalado para cantar aqui no culto de ações de graça do pastor e da sua esposa. Louvor perene. Venham fardadas para ficar bonito na farda, viu, Marcial? Pede para as irmãzinhas virem fardadas.